Queridos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no tema da nossa festa aqui. Marcos, o Evangelho é de Jesus, mas é escrito por Marcos. O capítulo é o 4, o versículo de número 41. Penso eu que esse é o tema mesmo, não é? Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus por essa noite tão especial. Que Deus me dá uma oportunidade uma vez mais de retornar aqui a essa amada igreja em Amorinópolis. Que eu louvo a Deus por essa oportunidade. Igreja esta que eu tive a oportunidade de crescer aqui, de acompanhar também o desenvolvimento desta casa do Senhor, do povo de Deus aqui neste lugar, de ter amigos aqui neste lugar. Não é? Igreja que os meus pais congregaram aqui, meus avós, minha avó ainda congrega, e eu louvo a Deus por isso. Não é? Louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Francisco Alves da Costa, pastora Joana, este casal tão querido, especial, ao pastor Wellington, toda a diretoria, obreiros dessa igreja, a minha saudação. Louvar a Deus pela vida da liderança de jovens, a Raikele, não é? Deus te abençoe. Estou muito feliz, irmãos, em ver que Deus tem levantado uma nova geração aqui em Amorinópolis, não é? O João Paulo falou comigo há muitos meses atrás, não é? Deus abençoe, João Paulo. Eu fiquei pensando, vocês tinham tanta gente boa para convidar, não é? Mas fiquei muito honrado pelo convite. Aos irmãos que me acompanham lá de Israelândia. Dá um glória a Deus aí, o povo de Israelândia. Ó aí. Glória a Deus. A gente está muito feliz, irmãos. Pensa num povo feliz. Esses dias é o povo de Israelândia, porque começou a época do piqui. Eita, quem gosta aí, dá um glória a Deus. Hein? E lá em Israelândia, irmãos, eu aprendi já há 2 anos a comer jaú com piqui, molho de peixe. E para provar que eu não estou mentindo, está aqui o pastor Francisco e o pastor Wellington, que comeram lá comigo. Eles viram que o dia que eu fui comer, eu fiquei assim, será que é bom, será que não é? Peixe com piqui? Mas aí a irmã Aparecida me falou, pastor, jaú é bom. Eu falei, bom demais. E piqui? Bom, estão juntos os dois, não tem como dar errado. Vamos para a Bíblia, irmãos? Capítulo 4, versículo 41. Quem crê que Deus tem algo para nós aqui, especialmente pela palavra? Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 41. Quem achou, diga, eu achei. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos todos ler juntos? Para não lermos em versões diferentes, vamos ler ali no Data Show, versículo 41. Vamos lá, todos juntos, nos 3, 1, 2, 3 e eles para ficar bem forte, diga assim comigo, quem é este? Vamos lá? Amém? Podeis assentar. Queridos, eu quero trazer uma palavra para nós esta noite. Talvez eu não vou desenvolver, eu não vou desenvolver aqui a palavra no tema ou no texto específico, trazendo aqui as lições do texto, mas eu quero pregar aqui esta noite, baseado nesta pergunta feita pelos discípulos, uns para os outros. Na verdade, eles não perguntam para Jesus, eles perguntam uns aos outros, e a pergunta deles é muito clara: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na verdade, esta pergunta dos discípulos, ela é necessária para a nossa vida cristã, porque não existe vida cristã destituída da pessoa de Jesus. Toda pessoa que se diz cristão ou que serve a Deus,
ela precisa passar pelo conhecimento do que é Jesus para ele, do que é Jesus para a nossa vida. Na verdade, urge em nossos dias a profunda necessidade de nos voltarmos e a identificarmos quem é este, quem é Jesus para a nossa vida. Na verdade, nós vamos identificar também que existem claramente em nossos dias um cristianismo que se esqueceu, ou por que não dizer, que se perdeu de Cristo. Pastor, é possível alguém servir a Jesus não tendo Jesus na vida dele? Ou dizer que serve a Jesus não tendo Jesus na vida dele? É possível. Diz a Bíblia em Apocalipse que na igreja de Laodiceia, mesmo funcionando em nome de Jesus, Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Diz a Bíblia que ele batia na porta e ele dizia: eis que eu estou à porta e bato. Se ele está batendo na porta é porque ele está do lado de fora da igreja e batendo na porta para entrar. Na verdade, nós vamos identificar que esta pergunta dos discípulos, que traz para nós um sentimento temático desta festividade, quem é este? Ela traz um significado e uma coerência muito grande a respeito da centralidade de Cristo na vida cristã e também na igreja. Não podemos menosprezar a pessoa de Cristo. Tem gente que gosta do Jesus que cura, que gosta do Jesus que sara, que gosta do Jesus que levanta o paralítico, que gosta do Jesus que multiplica os pães e os peixes, que acalma a tempestade, mas que quando parte para a cruz e para o sofrimento de Jesus, eles já não querem mais esse compromisso com Jesus. Na verdade, hoje existem muitas pessoas que querem, que gostam do nosso ambiente, que gostam dos nossos hinos, das nossas canções, que gostam das nossas palavras, mas que não querem um comprometimento com Jesus. Existe hoje um evangelho sem cruz, e o evangelho sem cruz não é o evangelho. Esta pergunta, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem, feita pelos discípulos, ela é necessária para a nossa vida, porque nós precisamos, como cristãos, dioturnamente, ou por que não dizer, periodicamente, nos voltarmos para a pessoa de Cristo. É por isso que uma vez ao mês você vem à casa do Senhor para participar da ceia, não apenas para comer um pedaço de pão e tomar um pouco de cálice, não. Você vem para a ceia para revelar o seu comprometimento com a pessoa de Jesus. Você está dizendo que você está aliançado nele, ligado a ele e ligado ao seu corpo, que é a igreja. Nós vamos ver também que a Bíblia vai nos mostrar esta importância de nós termos em mente sobre quem é Jesus para nós. O que não podemos perder em nossa mentalidade cristã é: quem é este? Você vai identificar, e eu quero que você identifique com a sua vida aqui esta noite, para si mesmo, e olhar para dentro de si, e você dizer: quem é este? Quem é este Jesus para você? O que leva uma geração cristã à superficialidade espiritual, a viver uma vida rasa na sua vida espiritualmente falando, vazia, sem sentido, sem qualidade, sem densidade, uma vida espiritual aguada, fragilizada, é a pessoa se distanciar da pessoa de Cristo, ou distanciar-se sobre o fato de quem é Jesus para ela. Nós estamos vivendo um tempo em que Cristo se tornou, ou para muitos se tornou desnecessário. Para muitas pessoas, Jesus não passa de um amuleto sagrado, manuseado e explorado, visando curas, milagres e soluções de problemas imediatos. Jesus, para muita gente, ele é um garçom dos seus sonhos, projetos e atendimento das suas necessidades pessoais. Jesus, para muitas pessoas e filósofos mundanos, Jesus não passa de mais uma celebridade mundial que se destacou nesse mundo. Ele é um cara legal, um formador de opiniões. Ele, para alguns filósofos ateus, para alguns dizem que Jesus ele não passa de um mago. Outros estudiosos dizem que Jesus ele não passava-se de um revolucionário. E na verdade querem estabelecer em Cristo, em uma descrição comum,
humana, carnal e natural, referindo-se a ele apenas como um mestre moral e como mais um rabino que teve entre tantos. Parte dos espiritualistas também definem Jesus como um guru, como um mestre da espiritualidade, como um pregador de boas doutrinas. Nós sabemos e nós temos as escrituras que nos mostram claramente a direção e a base de quem é este, que definem a personalidade, que definem a atuação, que definem a performance e que definem a pessoa de quem é Jesus. Pastor, quem é este? Quem é Jesus? Na verdade, nós vamos identificar também que o que acontece no nosso contexto atual, no mundo, na sociedade atual que nós estamos vivendo, é um total sentimento de descrédito quanto à pessoa de Cristo. Como eu disse aqui, para muitos Jesus não passa de um homem bom que teve nessa humanidade. Para outros, Jesus é mais um personagem bíblico que, como Elias, como Jeremias, como um dos profetas, viveu nessa terra. Para outras pessoas, Jesus, ele pode até ser Deus, mas para muita gente, Jesus, ele é como se fosse a rainha da Inglaterra, que reina, mas não governa. Tem Jesus como rabino, tem Jesus como mestre, como Judas disse na mesa da ceia, quando Jesus falou, um de vós vai me trair, ele não chama Jesus de Senhor, mas ele chama de rabino, que significa mestre, porque Judas tinha uma visão de Cristo como um mestre moral, mas ele não via como o Senhor da sua vida, como aquele que governa, como aquele que tem um domínio da história. E aí nós vamos ver que há um sentimento mundano nesta última hora da igreja, expresso na palavra de Deus em 1 João, no capítulo de número 2, no versículo de número 18, diz a Bíblia, filhinhos, é já a última hora. E como vocês ouviram que vem o anticristo, também agora, e a Bíblia usa no plural para dizer muitos anticristos se tem levantado, tem surgido. É por isso que nós sabemos que é já a última hora. O sentimento anticristão é um sentimento de tudo que tem aversão e que nega a pessoa de Cristo. Hoje as pessoas não aceitam a Jesus como Senhor. Parte da humanidade não tem Jesus como Deus. Como eu disse aqui, para ele Jesus é mais um qualquer. Este espírito do anticristo que já está em ação no mundo, acontece hoje no mundo, nas faculdades, em ideologias. Esse espírito do anticristo, pastor, essa palavra espírito é um espírito maligno? Não, esta palavra espírito, ela não significa apenas um espírito maligno, uma força, um choque elétrico, não, mas é uma tendência. É algo que está em uma ideologia, em uma fonte de relatividade que aplica-se nessa sociedade atual. É algo que já acontece, permeia do nosso meio cristão. A mídia atual, os programas de televisão, filmes, novelas, propagandas, em sua maioria há uma tendência anticristã. Na verdade, nós vamos ver que esse sentimento anticristão, ele permeia toda a camada da sociedade. Não querem Jesus, não querem saber quem é Jesus, não querem ter um relacionamento com Jesus. Há um desconhecimento quanto à pessoa de Jesus na nossa sociedade. Para os irmãos terem uma noção, há uma realidade de uma pesquisa feita na nossa sociedade, que de cada 10 jovens que entram na faculdade, 7 se desviam na fé no primeiro ano de faculdade. Pastor, o senhor está pregando que eu não devo enviar o meu filho para a faculdade, ou eu não posso ir para a faculdade. Não, nada disso. Eu estou dizendo que você precisa alicerçar a sua fé em Cristo. Você precisa alicerçar a sua espiritualidade em Cristo, de tal maneira que você não passe por um processo de desevangelização no mundo, como nós estamos vivendo nesse contexto atual. Quem é Cristo? Quem é Jesus? Tem gente que está na igreja e já não sabe mais quem é Jesus. Anos de fé tiraram dele a perspectiva de quem é Jesus para ele.
eles já não sabem mais quem é Jesus. E a Bíblia, ela nos revela claramente quem é Ele e nos mostra quem é Ele. Jesus, Ele não é mais um qualquer. Para você ter uma noção, nós, pentecostais, que servimos ao Senhor, nós temos uma teologia sistemática. Pastor, o que é uma teologia sistemática? É a teologia em esboço, que define as matérias que nós estudamos da palavra de Deus. Basicamente, a teologia sistemática pentecostal, ela tem pelo menos 10 matérias. Dentre elas eu poderia dizer a primeira, bibliologia, que é a palavra de Deus, o estudo das Escrituras. Dentre outras eu poderia dizer a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Mas dentre essas 10 doutrinas, a que ganha destaque é a doutrina da cristologia, a doutrina de Cristo, que mostra quem é Jesus, a sua atuação. Dentre estas 10 doutrinas basilares da nossa teologia pentecostal, a gente vai ganhar destaque, ou a gente vai ter destaque na doutrina de Cristo. Porque ela, pastor, por que a doutrina de Cristo ela é um tanto quanto especial? Porque toda a circunferência bíblica aponta para Cristo. Toda a palavra de Deus, ou melhorando aqui esta noite para nós, todo o cumprimento da profecia bíblica aponta para Jesus. Símbolos do Antigo Testamento aponta para Jesus. Práticas e rituais do Antigo Testamento se cumprem na pessoa de Cristo. Esse ano, no dia 31 de outubro, agora desse ano, a Reforma Protestante vai fazer 507 anos, pastor Wellington. E esta Reforma Protestante, que foi assinada e pregada naquela catedral por Martinho Lutero, ela tinha pelo menos 5 doutrinas basilares. Somente a graça, nós somos salvos pela graça. Isso não é por meio de vós, não, é dom de Deus na nossa vida. Somente a fé, somente a Escritura, glória somente a Deus. E dentre as 5 bases da doutrina pentecostal e reformada, está lá somente Cristo, porque só há um mediador entre Deus e os homens. Alguém pode olhar e pode dizer, pastor, mas existem, como os romanistas dizem, existem santos que já morreram, que podem interceder por aqueles que ainda estão vivos. Não, irmão, isso é mentira. Quem é Jesus? Se a gente for olhar para o pensamento bíblico e verdadeiro, não existe uma função mediadora a não ser pela pessoa de Cristo. É por isso que 1 João capítulo 2, versículo 1, João, em um tom paterno, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Pastor, quem é esse advogado? O próprio João, a Bíblia Sagrada vai responder: é Jesus o Cristo, o justo. Romanos capítulo 8, no versículo de número 34, a Bíblia apresentando sobre o perigo da condenação, há uma pergunta feita: quem os condenará? É Cristo quem morreu e quem também ressuscitou, o qual está à direita de Deus e que intercede por nós. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5, diz a Bíblia: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade, é Ele que é a vida. Jesus não é mais um dos mediadores. A Bíblia chama Ele que há um só mediador. Quem é? É Jesus, que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Pastor, quem é esse Jesus? Jesus não é apenas um homem bom. Jesus não é o cara lá de cima, como a Xuxa diz. Jesus não é um bom filósofo. Jesus não é apenas aquele que teve bons princípios, que deixou um legado, que teve alguns discípulos, como alguns sem conhecimento dizem. Pastor, então quem é Ele? João, no capítulo 1 do seu Evangelho, no versículo de número 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é Ele, pastor? Ele é Deus. Oh, glória a Deus. Alguém olha e diz que Jesus, ele era mais um dos personagens bíblicos que teve por aí. Outro dia, Jesus com seus discípulos
e com alguns da multidão, líderes religiosos, que pediram para Jesus um sinal para que ele comprovasse se realmente ele era o Cristo. Diante da incredulidade deles, Jesus olhou para eles e disse, em Mateus 12, 41 e no versículo 42, Jesus disse, alguém olha e diz, Jesus é mais um personagem bíblico. Jesus olha e disse e fala assim, aqui está quem é maior do que Jonas. Aí Jesus segue no versículo 42, ele diz, eis aqui quem? Sou eu, eis aqui quem é maior do que Salomão. Jesus não é mais um personagem bíblico, ele é Senhor, ele é Deus, ele é o caminho da nossa salvação. Em outras palavras, significa dizer que Cristo, enquanto viveu, na sua morte, na sua ressurreição, formam em si as entranhas das Escrituras. Para você resgatar a centralidade e responder essa pergunta dos discípulos, que é o tema da festa, quem é este? Você vai identificar que há uma necessidade de nós voltarmos para a Bíblia, porque a centralidade de Cristo é o centro das Escrituras. Se você ler lá em Gênesis, ele é aquele que esmagará a cabeça da serpente. No capítulo 18, ele é aquele que visitou o seu amigo Abraão. Se você olhar lá em Êxodo, ele é o cordeiro que derramou o seu sangue. E olha aqui que coisa linda, a Bíblia apresenta Jesus como o cordeiro. A Bíblia aponta para ele como o cordeiro. Todo cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento era uma simbologia, uma tipologia daquilo que representaria Cristo. Ele iria morrer pelos nossos pecados de uma vez por todas, como está escrito em Hebreus. Agora olha que coisa interessante, lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 22, o cordeiro, ele serviu apenas para Isaac. O cordeiro substituto, ele serviu para que Isaac fosse liberto da morte. Era para Isaac morrer em cima daquele altar. Mas o anjo bradou, Abraão, não faça isso. Eis aí o cordeiro. O cordeiro serviu para uma pessoa. Em Êxodo, no capítulo 12, diz a Bíblia que o cordeiro iria morrer no Egito, e o cordeiro era para morrer para cada família do povo de Deus. O cordeiro já não serve mais para uma pessoa, ele serviria para uma família. Em Isaías capítulo 53, o cordeiro morreria por uma nação. Olha que coisa linda. Primeiro o cordeiro é para uma pessoa, depois para uma família, depois para a nação judia. Mas aí vem João Batista pregando no deserto, e ele está batizando no Jordão. De repente, às margens dos barrancos do rio Jordão, aparece um homem. João para de batizar e aponta o dedo e diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Aí o Cordeiro já não dará para uma pessoa, já não dará para uma família, e muito menos para uma nação. João diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é para alcançar toda a humanidade. Se você olhar para Levítico, ele é o cumpridor perfeito da lei. Em Números, ele é a rocha que seguia o povo e a serpente que foi levantada no deserto. Em Deuteronômio, ele é o profeta sobre quem Moisés profetizou. Em Josué, ele é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador por excelência. Em Ruth, ele é o nosso parente remidor. Em Samuel, ele é o profeta, juiz, sacerdote e reis. Em Esdras, ele é aquele que guarda a lei no coração e ensina o povo com autoridade. Em Neemias, ele é o servo, construtor e governador do povo de Deus. Em Ester, ele é o rei que estende o seu cetro para a noiva entrar. Em Jó, ele é o redentor que vive. No livro dos Salmos, ele é aquele que domina as nações. No Salmo de número 23, ele é o nosso pastor. No Salmo de número 24, ele é o poderoso nas batalhas. Em Provérbios, no capítulo 8, ele é a sabedoria de Deus. Em Cantares, ele é o amado da noiva. Em Profetas, ele é o Emanuel, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o maior que se fez menor.
Nos evangelhos, em Mateus ele é o rei, em Marcos ele é o servo, em Lucas ele é o homem perfeito, em João ele é Deus, em Atos ele é o enviador do Espírito Santo, nas epístolas ele é o cabeça da igreja e o sacerdote perfeito, em Apocalipse ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o cordeiro que morreu, que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele é o cordeiro que morreu, mas venceu como leão. Ele é a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá. Quem pode levantar a mão? Levante as duas, vai. Já que a gente está numa festa, irmão, se é que é para Jesus, levante as duas e dê o teu maior, glória a Deus. Jovem, obreiro, igreja, você precisa conhecer quem é Ele. Você precisa definir os seus padrões de fé e responder: quem é este? Não pegue a ceia como algo qualquer, pegue a ceia em memorial daquilo que Ele fez. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, lembrem daquilo que eu fiz por vocês. Diz a Bíblia em Apocalipse 1 que Ele está no meio da igreja. Diz a Bíblia em Apocalipse 1 que Ele anda no meio da igreja. João, quando vê Ele em Apocalipse 1, ele cai como morto, porque ele vê o Cristo ressuscitado com vestes e cintos de ouro, cabelos brancos, olhos como chamas de fogo, pés reluzentes, latão reluzentes, pés semelhantes ao latão reluzente, voz como de muitas águas, a mão direita, a boca afiada. Ele vê o rosto dele como rosto de sol, e tudo isso apresenta algo de Cristo. As vestes e o cinto de ouro indica Ele como sumo sacerdote perfeito. Os cabelos brancos representam a eternidade de Jesus. De geração em geração Ele é Deus. Os olhos como chama de fogo simboliza o seu discernimento, o seu conhecimento, a sua onisciência. Os pés como latão reluzente representa a sua força, firmeza, durabilidade. Voz como de muitas águas representa a sua potência, o seu poder, a sua capacidade. A boca como espada afiada representa o seu poder comunicativo. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus. Quem é este? Quem é este? Irmão, quem não está firmado nele por qualquer coisa, troca ele. Pastor, é possível alguém ir ao culto aonde Jesus está e sair triste e não ter um encontro com ele? É assim. Diz a Bíblia que um jovem rico se apresentou para ele. Quando Jesus desafiou ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Marcos diz uma palavra que Jesus o amou. Jesus amou aquele rapaz. Mas diz a Bíblia que quando aquele rapaz ouviu aquela palavra de Jesus, ele saiu triste. É possível alguém servir a Jesus e sair de um ambiente onde Jesus está e sair pior do que entrou? É possível. Judas saiu da ceia para vender e entregar a Jesus por causa de 30 moedas de prata. Quem é este Jesus que alguém coloca um valor nele? Para Judas, Jesus não passava do que 30 moedas de prata. Tem muita gente perdendo Jesus por menos poucas coisas por aí. Tito Vespasiano, que é o homem que construiu o Coliseu Romano, eu vou terminar, em cuja festa de inauguração, que levava 100 dias, que levou 100 dias, ele matou mais de 10.000 cristãos que serviam a Jesus martirizados. Alguns foram devorados por leões, outros foram pisoteados por touros enfurecidos. Muitos cristãos eram enrolados em peles de animais sujos de sangue, aquelas peles, e eles eram devorados por cães famintos. No ano de 161, o imperador Marco Aurélio, ele fez uma das maiores perseguições mais sangrentas da história. 3 cristãos ganharam destaque, e dentre esses 3 está lá a irmã Felicidade.
A irmã Felicidade era uma mulher crente que servia ao Senhor e que ela tinha 7 filhos que serviam a Deus. No momento em que os algozes prenderam aquela mulher com os seus 7 filhos, e os algozes olharam para ela na tentativa de fazê-la negar a fé e negar Jesus, ela olhou para o céu. Quando diante dela estavam seus 7 filhos, eles falaram: se a senhora não negar a fé, nós vamos matar um por um dos seus filhos. Ela olhou para o céu, diz a história, que ela falou: Jesus, eu nunca neguei o teu nome, mas me perdoe dessa vez. Quando ela falou assim, um dos seus filhos deu um brado e disse: mamãe, não faça isso. Não negue o nosso Senhor e Salvador. Vamos morrer por Ele, pela causa dEle. Eles mataram os seus 7 filhos no olhar dela. E quando ela foi para ser morta, ela levanta as mãos para o céu e diz: Jesus, muito obrigado. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Quem é este pastor? É eu que pergunto para você hoje. E eu pergunto diretamente para você: quem é Ele para você? Quem é Ele para você? Quem é Ele para você? Eu encerro. Hoje a gente está vivendo um cenário tão difícil. Ideologias malignas permeando a sociedade. Quanto desespero emocional. As pessoas não estão sabendo lidar com as suas frustrações. Gente tirando a própria vida por causa de rede social, por causa de um mundo virtual. Literalmente a humanidade está vivendo dias tenebrosos, terremotos, catástrofes naturais e morais. Estamos em um caos, a impotência humana está diante de nós. Parece que os homens, o ser humano está desorientado, não sabe para quem, para onde ir. Aí eu lembro de Jesus em João no capítulo 6. Ele dá um duro discurso falando que deveria comer a sua carne e beber o seu sangue. Ou seja, vocês precisam ter intimidade comigo. Vocês precisam ingerir de mim. Você precisa ter de mim na sua vida. Você precisa comer a minha carne, beber o meu sangue. Você precisa ter intimidade comigo. Diz a Bíblia que muitos dos seus discípulos, por causa daquele discurso, eles abandonaram a Jesus e já não mais o seguiam. Jesus olha para os 12 e fala assim: e vós? Vocês também querem ir embora? A resposta de Pedro, ela é extraordinária. Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, para quem iremos nós? Ele não fala para onde é lugar, para quem pessoa. Ele fala: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Olha aqui para mim, irmãos. A única esperança para a vida humana está na pessoa de Cristo. Apocalipse capítulo 5, há uma crise no céu. Pastor, o céu tem crise nesse dia? Pode ser, podemos dizer assim. Para você e eu, nós compreendemos, pode ser que houve. Apocalipse 5, há uma crise no céu, na terra e embaixo da terra. Diz a Bíblia em Apocalipse 5. Que João, ele olhou um livro selado por dentro e por fora, que não havia ninguém no céu, na terra e embaixo da terra digno, que era apto para abrir aquele livro e desatar os selos. Diz a Bíblia que João começou a chorar muito no céu. Quando ele está chorando, porque ninguém no céu, na terra e embaixo da terra era digno de abrir o livro, o texto diz que um dos anciãos, capítulo 5, versículo 5, deu um brado e disse para João: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos meio dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro que havendo sendo morto, e tinha 7 pontos e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Era Jesus a esperança. João chorava,
representa o drama da humanidade sem esperança, sem saída. Irmãos, eu acho extraordinário, porque enquanto o mundo não tem esperança, não tem saída, a igreja tem. Quem é, pastor? É Cristo. Jesus é a esperança para os desesperançosos, Ele é a cura para os doentes, Ele é a solução para os questionamentos da vida, Ele é o nosso Deus. Se você pode, fique em pé adorando a Ele. Pergunta para alguém perto de você, fala assim: quem é este para você? Semana passada, num comício da candidata à presidência da República dos Estados Unidos, que ela é vice-presidente atual, a candidata Kamala Harris, ela foi interrompida com um jovem que gritou, ou na verdade parece que foi dois jovens, um jovem gritou e disse assim: Jesus é o Senhor. Outro jovem gritou e disse: Cristo é o Rei, enquanto ela discursava sobre o aborto. De repente, aquela candidata, a Harris, ela ironizou dizendo que os jovens estavam no comício errado. Ela, em um tom de ironia, de zombação no seu rosto, a ordem foi dada para que aqueles jovens fossem retirados, porque alguém que reconhece Jesus para esse mundo, irmãos, literalmente ele é excluído da sociedade. Deixa eu te dizer uma verdade aqui: é melhor ficar com Jesus do que eu ficar em um ambiente sem Ele. Para muitas pessoas, Jesus já é desnecessário. Eu não preciso de Jesus, eu já sou independente, eu já tenho, eu já sou, eu já faço, eu desfaço. Eu não preciso de Cristo. Como a cidade de Nazaré, que excluiu Jesus, mandou Jesus embora daquela cidade. A igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora dela. Lá em Gadara, eles olharam para Jesus e falaram: Jesus, o Senhor aqui presente conosco, o Senhor dá muito prejuízo financeiro, o Senhor matou uma manada de 2.000 porcos, pode ir embora daqui. Excluíram Jesus. Mas nós não, nós o queremos, nós o amamos, nós o adoramos, nós o celebramos. Ele é o primeiro na nossa vida. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é a luz desse mundo. Oh, glória! Eu estou sentindo a presença dele aqui esta noite. Ele é o pão da vida, ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a videira verdadeira, ele é o verbo de Deus encarnado. Oh, eu quero te convidar a adorar Ele. 1 minuto, só para Jesus, vai. 1 minuto, adore a Ele. 1 minuto, quem é este? Adore a Ele, adore a Ele. 1 minuto de glória a Deus. E se é para Jesus, irmão, eu penso que a gente pode fazer melhor. Se é para Jesus, quero orar pelos jovens aqui. Posso, pastor? Quero orar pelos jovens aqui e te fazer um desafio. Pastor, eu estou na igreja há muito tempo, mas para mim essa pergunta ela ainda ecoa no meu coração. Parece que eu não sei quem é Ele. Quero te convidar. Você sair do seu lugar para você ter um encontro com Ele. Não para aceitá-lo, mas para você. Quem é este? Venham aqui os jovens, venham. Quem é este? Esse desejo de tirar a sua vida vai sair do seu coração hoje. Venha. Venha aqui a mocidade, venha. Quero orar com vocês e por vocês, com os obreiros. Sai do seu lugar, venha. Venha, venha, venha. Não é um apelo para você aceitar a Jesus ainda. Estou te convidando aqui para receber uma oração. Venha, sai do seu lugar. Talvez você me interpretou errado, mas sai do seu lugar e venha. Isso, venha, Lucas, vai. Quando vem o primeiro, vem os demais. Quem é este? Pode chegar aqui à frente.